A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, ouvintes, inscritos ou visitantes aqui do canal Guerreiras de Cristo. Aqui quem vos saúda é a irmã Sara, amém? E neste dia, nessa tarde, nessa noite, eu não sei em que momento você vai ver esse vídeo, eu quero deixar aqui os meus testemunhos, das obras que o Senhor tem feito na minha vida. Se eu for contar, se eu for falar de tudo, meus irmãos, vai ser muitas coisas, porque grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. Grandes coisas incontáveis que meu Deus, se eu for falar, vai ser mais de um dia contando. Mas eu vim deixar aqui alguns testemunhos para a edificação dos nossos irmãos, para que os irmãos possam crer que Deus ele faz, Então, tão somente creia. Nada que eu vou falar aqui é uma mentira, é uma invenção, é algo que eu pensei, não. Eu estou falando coisas que eu vivenciei, que eu passei, que Deus fez na minha vida, para a honra e glória do nome do Senhor, Se você é um crente que nem Tomé, que só crê se vê, infelizmente eu não posso fazer nada por você, só posso pedir que Deus tenha misericórdia da sua vida, porque a gente não tem que ser assim, louvado seja Deus, a gente somente tem que ter fé, que o nosso Deus, ele é um Deus do impossível, amém? E eu quero deixar uma pequena passagem, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, um pequeno versículo que diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Então é assim que o servo, a serva de Deus, ela vive. Não é pela vista, não é por aquilo que ela está vendo, mas é pela fé. Independente se na sua vida tudo esteja dando errado, as contas estejam tudo vencida, não tenha um pingo de dinheiro no teu bolso, não tem mais um pingo de arroz na tua despensa, mas você não vive pela vista, você não vive por aquele momento, mas você tem que viver pela fé, crer que o teu Deus é o Deus do impossível e que tudo ele pode fazer. O que foi que Jesus disse? Tudo é possível ao que crê. Então nós devemos crer e confiar no Senhor. E como eu havia falado, muitas bênçãos, meus amados irmãos, o Senhor tem feito na minha vida, E aqui eu quero relatar apenas algumas, mas que eu creio que vai servir para a edificação dos meus irmãos. Meus irmãos, a minha mãe, nós se mudamos para uma casa, E essa casa, ela tem uma parte bem grande na frente, e essa parte, ela não é acimentada. Então dá para plantar coisas, para honra e glória de Deus, e minha mãe decidiu, eu creio que foi obra do Senhor, plantar um pé de maracujá, e ela pegou a semente e ela plantou, e todo dia ela regava, ela cuidava, ela olhava para esse pé, e ele crescia lindamente, ele cresceu, minhas irmãs, e vocês sabem como é o pé de maracujá, Ela fez assim, ela começou a colocar corda, fio de lá para cá do muro, e fez tipo um telhado com a planta, ficou muito bonito. E essa planta, ela começou a florescer, cada flor, a flor do maracujá é muito linda, é única, é diferente, é linda demais. E das flores vieram os frutos, eram muitos frutos, meus amados irmãos. Os maracujá tudo penduradinho, se a gente não prestasse atenção, quando andava, batia a cabeça neles, era muito lindo. Deu para fazer muito suco, sobremesa, nossa, deu de fazer tantas coisas esse maracujá. Ele salvou, muitas vezes que aqui a gente almoça, janta com suquinho, E muitas vezes a gente almoçou, jantou com suco desse pé, foi maravilhoso. E aí o que aconteceu, as borboletas começaram a aparecer e pousar aqui e soltar os seus ovos, Eu creio que foi isso. E eu só sei que começou a aparecer muita lagarta, meus irmãos, mas era muita lagarta. E era tanta lagarta que a gente não dava conta, o pé estava muito grande, estava como se fosse um telhado já aqui na frente, tudo do pé do maracujá. E era muita lagarta, meus irmãos. E essas lagartas começaram a se alimentar da planta. E era uma praga horrível, porque elas comia, e a gente não dava conta. Quando matava uma, já tinha outra ali, outra aqui, eram muitas. E nisso a planta ficou igual uma peneira, cheia de buraco, toda destruída. Eu queria que os irmãos vissem a coisa assim mais triste do mundo, sabe?
E aí, meus irmãos, não tinha uma folha assim quase que se salvasse. Ficou totalmente estragada. E foi aí que as pessoas começaram a dizer, principalmente meu pai. Meu pai, ele não é convertido, não é servo de Deus. Meu pai se levantou e disse, corta essa planta. Joga ela fora. Peraí que eu vou chamar alguém para cortar ela. Vou chamar alguém para arrancar ela. Tá vendo que isso não vai prestar mais? Isso não tem mais jeito? E começou a falar muita coisa. Até a minha mãe se entristeceu e pensou, não, eu vou cortar. Só que aí, meus amados irmãos, o que aconteceu? Eu fui dormir e tive um sonho. E nesse sonho eu via um bicho. Esse bicho, meus irmãos, ele tinha o corpo como se fosse de um caramujo. Aquela, sabe, o caramujo, caracol, não sei qual a diferença dos dois. Mas sem ele estar dentro da casquinha, só aquela coisa assim, aquela gelatinosa. E a cabeça dele, eu não sei explicar, mas era como se fosse um buraco e ao redor tivesse vários pedaços. Era uma coisa assim horrível esse monstro. Ele não tinha olho, era só aquela boca assim devoradora mesmo. E ele estava em cima desse pé de maracujá. E aonde ele tocava, a planta destruía e morria. Esse bicho era gigante, era como se fosse uma lesma gigante. E eu lembro que neste sonho eu pegava e eu tirava uma espada muito grande. E eu pegava a minha espada e eu cortava o bicho no meio. Quando eu cortava ele no meio, ele caía no chão e ele se derretia todinho, virava uma gosma. E aquele bicho era destruído. E nisso eu acordei daquele sonho. E eu entendi o que o Senhor quis falar com aquilo. Muitas pessoas podem achar loucura, podem achar doidice dos crentes. Mas é assim, para quem não entende, é coisa de doido mesmo. Mas o Senhor usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu peguei o óleo ungido, né? Que a gente mesmo ungiu na oração, azeite de oliva de oração, que é ungido ao Senhor. E eu derramei ali na raiz, no tronco daquela planta, derramei muitas gotas. E eu comecei a profetizar. E eu comecei a profetizar que iria dar muitos frutos. Eu comecei a profetizar que ela ia ter vida, ia ser restaurada. E ali, meus irmãos, eu comecei a fazer uma oração de guerra. Eu fiz um gesto de espada na mão. E comecei a cortar ali com a minha mão, né? E tinha ali a janela dos vizinhos, tinha câmera do vizinho, eu nem me importei com nada. Eu só fui lá como se tivesse uma espada na mão. Não tinha, pelos meus olhos físicos, carnais, não tinha nada na minha mão. Mas eu usei a minha fé. Coloquei aquela espada na mão, né? E comecei a desembanhar e cortar e para lá e para cá. E era na planta, e orava, e profetizava e repreendia o mal. Meus irmãos, nisso terminei de orar, de ungir. Amém, entreguei a oração ao Senhor. Não demorou muito tempo. Todas as lagartas começaram a sumir. Começaram a morrer. E sumiu tudo. E daquelas plantas tudo destruídas começou a se renovar. Novos galhos cresceram. Com plantas, folhas novas, tudo verdinha. E aquela planta, meus irmãos, que praticamente já não tinha nenhuma esperança, começou a florescer e frutificar novamente e ficar tudo verde, tudo lindo para a honra e glória de Deus, porque este é o Deus que nós servimos. Louvado seja Deus. O que a palavra de Deus fala? Que ainda, louvado seja Deus, que a árvore seja cortada pela raiz, ao cheiro das águas nova vida brotará. E isso não fala somente de planta. Não sei como está a vida dos teus filhos, do teu esposo, não sei como está a tua vida. Mas ao cheiro das águas, irmã, que água é essa? A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele é fonte de água viva. E quem beber desta água nunca mais tornará a ter sede. Eu não sei como você se encontra, mas quando tu tiver um encontro com Jesus, quando essa água ela tocar em ti, ainda que a raiz seja arrancada, seja cortada, nova vida brotará, crescerá, haverá restauração, porque é assim que Deus faz. Se eu fosse olhar pela vista, tudo ali destruído, não tinha mais jeito. Mas eu tive fé e criei no Deus que eu sirvo, e Deus fez a obra. Para a honra e glória de Deus. Outro testemunho que eu vou contar vai aí nesse mesmo embalo. Eu comprei
pelo aplicativo um pequeno ventilador com umidificador, porque aqui em casa faz muito calor e só tem 2 ventiladores, um é pro quarto das minhas irmãs e o outro é pro quarto do meu pai e da minha mãe, né? Eu durmo ali no quarto das minhas irmãs com minhas irmãs porque tem poucos quartos. E nisso, quando eu vim orar de madrugada, eu vim orar aqui na sala. E fazia muito calor, a casa toda forrada, meus irmãos, tudo fechado, vocês imaginam? E eu comprei esse mini ventilador, um umidificador. Comprei o bicho, uma beleza, funcionando otimamente bem. Não demorou, eu acho que não passou de um mês o negócio, meus irmãos. Ficou a luz vermelha acendendo e desligando. O negócio começou a desligar e não ligou mais. E eu tentava fazer de tudo para fazer esse ventilador ligar, né? Eu usava ele quando eu ia orar, quando eu ia ler a Bíblia nas madrugadas aqui em casa. O negócio não ligava de jeito nenhum. Não ligava, meus irmãos. E eu fiquei assim triste, né? Aborrecida, porque eu gastei dinheiro. Não passou quase um mês, o negócio pifou. E aí, novamente, onde meu pai entra em ação. Joga esse negócio fora. Só gastou dinheiro com isso, né? Só jogou dinheiro no lixo. Entendeu? Porque Deus, meus irmãos, Ele se levanta para restaurar, para renovar. Mas o diabo sempre usa para tentar dizer que não há mais chance, não há mais esperança. Mas a gente não tem que dar ouvido pela voz do inimigo, tem que dar ouvido à voz de Deus. E aí eu peguei e eu disse assim, não vou jogar fora não. Ele ficou muito tempo aqui parado, muito tempo, meus irmãos, parado aqui. E minha mãe dizendo, só jogou dinheiro no lixo. Meu pai também, joga esse negócio fora, não presta mais não. Né? Até eu mesmo já tinha se entristecido, tava triste. Aí eu peguei assim, não quer saber? Eu não vou jogar fora não. Eu vou pegar esse negócio e eu vou ver agora. Peguei uma chave de fenda, né? Eu nem sei se é esse nome, a chavezinha que eu peguei pra abrir. Tirei o parafuso, abri tudo. E o fio tava normal. Os fios de dentro tava tudo normal. A plaquinha dele tava tudo normal, né? Não tinha nenhum defeito. Eu abri tudo, mas eu não vi nenhum defeito. Então, já que tá aberto, o que eu vou fazer? Eu peguei só um paninho úmido e fui tirar a poeira. Dei uma pequena limpezinha por dentro. Pronto, só isso. Fechei normal, do jeito que tava. E aí eu orei. Peguei, coloquei a mão sobre ele. E eu disse, Senhor, faz funcionar, Pai. Tu sabes que eu uso, Senhor, eu quero usar ele para orar, para ler a tua palavra, Senhor, o Senhor sabe que eu comprei ele para isso, Jesus. Faz funcionar, tem misericórdia. Orei e profetizei. Queria pegar, queria funcionar. Pronto, terminei de orar, meus irmãos. Liguei o negócio na tomada. E não funcionou. Pronto, fiquei triste. Fui, né? E eu fui responder as mensagens de uma irmã. Conversar com a irmã que eu estava conversando. Comecei a mandar áudio para a irmã. E deixei lá o negócio ligado na tomada. Não demorou muito tempo a luz, meus irmãos. O negócio acendeu sozinha do nada. Depois de muito tempo parado. Irmã, mas ele voltou a funcionar do nada, não. Eu já tinha testado várias vezes, meus irmãos. Várias vezes depois. E não tinha funcionado. E depois daquela oração. Não passou muito tempo, o negócio ligou a luz. Eu fui ligar. Meus irmãos, comecei a testar. Funcionando novinho em folha, tudo novo, perfeito, maravilhoso, para a honra e glória de Deus. O negócio tá bonzinho, tá prestando até hoje. Porque é assim que o nosso Deus faz, meus irmãos. E eu fiquei maravilhada com isso, meu Deus, fiquei tão alegre. E essas coisas só servem para aumentar mais e mais a nossa fé. Que a gente tem que confiar em Deus, porque Ele faz, Ele pode. Ele é o nosso tudo. E aí, meus irmãos, vou contar a terceira bênção no mesmo embalo. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos, entre aspas, alguns anos atrás, eu não sei quantos anos, talvez uns 4, uns 5 anos, eu não lembro, uns 6 anos, a gente ganhou da nossa tia um teclado. A nossa tia, ela tocava teclado, tocava órgão, piano, ela tocava muito bem, ela era professora, ela ensinava, né, crianças, pessoas. Ela foi ficando velhinha e ela foi, não sei, perdendo o interesse, eu creio, e ela não toca mais. E aí ela deu pra nós três, pra eu e minhas irmãs, esse teclado. E aí, né, a gente não sabia tocar nada,
a gente chamou um professorzinho, né, para nos ensinar, um menino lá mesmo, de dentro da igreja que a gente congregava, e ele ensinou algumas coisas, né, o básico do básico, que foi as notas, né, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, também um pouco de partitura, né, enfim, foi quando eu digo que foi o básico do básico, porque foi o básico do básico, né, e foi só isso, né, e aí eu só sabia tocar com uma mão, que era a mão direita, eu não conseguia ter coordenação motora com a mão esquerda, era muito difícil tocar com as duas mãos, muito difícil, mas aí tá, isso foi, como eu disse, alguns anos atrás, a gente parou de tocar, né, e ele ficou muito tempo parado, muito tempo, não tinha ninguém assim mais pra ensinar. E tá, esse negócio levou sol, eu não sei se levou chuva, mas levou sol esse teclado. E aí, meus irmãos, como ele ficou muito tempo parado, guardado, as baratas, começou a entrar aquelas baratinhas pequenininhas dentro dele, se instalar dentro dele, né, e o negócio esculhambou todinho, o carregador quebrou. Quando você ligava ele na energia, o carregador quebrou, a gente ficou sem tocar por muito tempo. E aí a minha irmã comprou um carregador novo, pensando que o problema seria o carregador. Quando ligou na energia, meus irmãos, ele saiu um som todo perturbado, não tinha nem som, tinha tecla que não funcionava, tinha tecla que não prestava, não saía, não tinha volume, o volume não prestava, mas estava tudo danificado, tudo. E a gente tentou, né, minha irmã tentou fazer funcionar, minha mãe tentou colocar no sol para ver se levava um solzinho e melhorava, mas nada deu jeito. E aí eu fui e me deu vontade muito grande de tocar esses últimos dias, né, de tocar e cantar junto com esse teclado, louvar junto. E eu pensei assim, nossa, pena que ele tá danificado, porque a gente tem um instrumento tão lindo aqui, pena que não funciona. E aí eu fui dormir, meus irmãos, e eu sonhei tocando o teclado. Sonhei tocando. Aí tá, acordei, passou o dia, eu me esqueci totalmente. Aí depois de um tempo foi que eu fui me lembrar, lá pra noite. Eu disse pra minha irmã, nossa, eu sonhei tocando o teclado. E eu dizia, ele tá funcionando. E eu disse, sabia que eu sonhei tocando o teclado, tá funcionando. E eu peguei, meus irmãos, o que eu fiz? Eu não pensei nem duas vezes, eu peguei o teclado, eu coloquei ele em cima da minha cama, liguei e eu comecei a orar. Senhor, faz esse teclado funcionar, Pai. Faz esse teclado prestar, Senhor. E eu prometo que se tu fizeres ele funcionar, eu vou tocar para ti, eu vou aprender a tocar para o Senhor, papai, para te louvar, para te honrar. E profetizei novamente. Profetizei que iria funcionar, que iria pegar. Eu profetizei, meus irmãos. Porque você tem que profetizar. Tem muita gente que está acontecendo coisas na tua vida. E aí você se encontra assim, só destruição. E a pessoa faz murmurar, faz chorar. Ei, chorar não vai adiantar de nada, murmurar não vai adiantar de nada. Profetiza. Como Deus levantou o seu servo, se eu não me engano, foi Ezequiel, para ir até o vale de ossos secos. E Deus disse para Ezequiel, profetiza neste vale, sobre este vale. Ele poderia ter duvidado, ele só via ossos, ele poderia ter questionado, mas não. Ele profetizou. E a partir daquele ato de fé, meus irmãos, começou a criar carne, começou a criar as unhas, começou a criar, aleluia, o crânio, e foi criando tudo, e foi nascendo tudo novo. Porque é dessa forma que Deus faz. Muitas vezes o Senhor só quer te provar para ver se tu tem fé. Porque Deus ainda cura, Deus ainda faz milagre. Ei, o nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e amanhã continua sendo o mesmo. Por que milagres, curas? Por que prodígios não acontecem hoje em dia? O povo não crê mais. E o povo não busca mais como antes. O povo não tem mais intimidade como antes. Não tem. Não tem, meus irmãos. A palavra do Senhor diz assim, confia no Senhor e tudo Ele fará.
Ele chegou para Abraão e disse assim: Abraão, sai da tua tenda, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para onde eu te mandar. Abraão não sabia para onde ele ia. Abraão não conhecia a terra. Abraão não sabia o que Deus tinha para ele lá. Ele poderia ter duvidado, poderia ter questionado, poderia ter tido medo, mas ele escolheu confiar no Senhor. E foi confiando que ele alcançou a terra, alcançou a promessa e recebeu a sua promessa. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Às vezes Deus quer te provar, Deus quer ver a tua fé, como é que você está firmado nele. Porque tem muita gente que fala assim: eu confio em Deus, mas quando chega na hora da dificuldade, é o primeiro a perguntar: e agora, o que eu faço? Ei, cadê o teu Deus? Cadê o Deus que tu serve? É dessa forma, é dessa maneira, meus irmãos. E eu profetizei que iria funcionar, que iria prestar. E tá, liguei na energia. Liguei e coloquei o volume no máximo. Comecei a apertar tecla por tecla e foi saindo o som de cada tecla. E até aquelas que não estavam mais prestando, pim, saiu o som. E saiu o som de cada teclinha. E saiu e voltou tudo ao normal para a honra e glória de Deus. O negócio ficou saudável de novo. Tudo através de oração. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus de milagres. Você pode não crer, mas eu sei o que eu vivi, o que eu presenciei. E eu me levantei ali sentada na cama. Eu pulei, eu comecei a dar glória ao Senhor. Porque eu vi um milagre nos meus olhos. Porque este é o Deus que nós servimos. Essas coisas acontecem com a irmã Sara, não. Se tu tiver fé, Ele faz contigo. Ele faz na tua casa, na tua família, na tua vida, no teu emprego, onde tu tiver. Só tem que ter fé. E eu comecei a orar. E comecei a me esforçar. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente também tem que se esforçar. Né? Como eu costumo dizer, só o que cai do céu é chuva. E eu fui e disse assim: Jesus, me ensina a tocar. E comecei a me esforçar. E hoje eu estou conseguindo tocar com as duas mãos para a honra e glória de Deus. Treinando sozinha em casa. Sozinha. Né? Graças a Deus tem o YouTube ao meu favor. Coloco os videozinhos lá e vou treinando sozinha. E vou indo. Tem vezes que eu erro, mas eu não desisto. Vou lá, tento de novo. E eu estou conseguindo tocar um louvor inteiro sozinha, com as duas mãos, para a honra e glória de Deus. Porque este é o Deus que nós servimos, que abre porta até onde não tem parede. Tenho muitas outras bênçãos para contar, mas vou deixar para outros vídeos. Eu espero que isso sirva de edificação para os meus irmãos. Que o nosso Deus, Ele tudo pode fazer. E fique com esse versículo aí. Porque andamos por fé e não por vista. Não sei o que está acontecendo na tua vida. Não sei como está o cenário, como está a situação. Eu não sei. Eu não sei. Mas confia no Senhor e tudo Ele fará. Profetiza nesse vale, profetiza no teu congelador, na tua geladeira, na tua despensa, profetiza na vida do teu marido, do teu filho. Para de amaldiçoar, para de murmurar, somente profetiza e creia no milagre. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem com o Senhor e a paz, Senhor Jesus. Fiquem com Deus.